Muito bem, muito bem. Entramos aqui no ar. Agora são 15 horas e 8 minutos. Exatamente 15 horas e 8 minutos. Você está acompanhando o programa Alexandre Marra, nessa terça-feira, um programa exclusivo, onde nós iremos ter aqui como convidados para falar acerca de uma notícia que repercutiu a nível nacional e também no exterior, acerca aí do passaporte, né, supostamente atribuído a Elisa Samúdio, ter sido encontrado em Lisboa, em Portugal. E para falar sobre esse assunto e dentre outros assuntos, né, de tamanha curiosidade do povo brasileiro, do cidadão brasileiro, inclusive, né, dentre outras curiosidades do público e dos ouvintes da Rádio Sol Itaúna, né, acerca de como vai ficar, quais são as perspectivas a partir desse ponto, desse suposto documento, né, esse passaporte atribuído a Elisa Samúdio, e como que vai ficar toda essa relação processual, pós-processual. E vamos falar aqui com nada mais, nada menos, com uma grande autoridade, né, que é o nosso convidado aqui, parceiro da Rádio Sol Itaúna Web, doutor Edson Moreira, delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que atuou aí firmemente nesse caso da Elisa Samúdio, do Bruno, e também vai falar conosco aqui hoje acerca de algumas questões jurídicas, né, de como fica a partir dessa primícia, desse suposto documento atribuído a Elisa Samúdio, também o grande advogado e criminalista, né, da região aí do Paraopeba, de Minas Gerais, doutor Kilder Castro, está aqui conosco também, já chamo ele aqui, os nossos dois convidados, e eu quero aqui de antemão já passar a palavra para o nosso convidado e delegado de Polícia Civil, doutor Edson Moreira. Boa tarde, doutor Edson Moreira, é um prazer tê-lo aqui novamente na Rádio Sol Itaúna Web, no programa Alexandre Marra, aonde vamos estar aqui, né, ouvindo, né, tudo sobre a respeito dessa questão aí do passaporte da Elisa Samúdio, como fica aí de agora em diante, não é verdade? Mas antes disso, eu quero trazer também aqui algumas notícias para os ouvintes da Rádio Sol e também algumas perguntas, né, que já foram aqui encaminhadas. O telefone não para, né, hoje. Boa tarde. Boa tarde, doutor Edson. Boa tarde, doutor Kilder. É um prazer imenso estar novamente na presença do senhor, do Alexandre Marra. E quero dizer o seguinte: o encontro do passaporte da Elisa Samúdio, que é verdadeiro, autêntico, não tem problema nenhum. O problema é o seguinte: é saber quem estava em poder desse passaporte, por que reteve esse passaporte por tanto tempo e por que apresentá-lo 15 anos após o assassinato de Elisa Samúdio. Sim. Por que apresentar agora? Sim, por quê? Sim. Agora, eu digo o seguinte: o que tem que ser investigado? A investigação sobre o assassinato de Elisa Samúdio está julgado, está sentenciado, os autores cumpriram a pena. Gostaria muito que a Elisa Samúdio estivesse viva. Gostaria mesmo. Toda essa investigação caísse por terra. Mas, infelizmente, as provas periciais, documentais, testemunhais e tudo o que foi feito nos autos comprovam que ela foi assassinada pelo Bola, a mando do goleiro Bruno, e ela foi assassinada em 10 de junho de 2010, na residência do Bola. E o corpo, os restos mortais, que hoje restos mortais, ou foi
queimado ou então foi enterrado em algum lugar. Creio mais que foi enterrado entre o município de Furilândia e Capim Branco, naquela região onde, por último, por volta das 22h30, 23 horas do dia 10, o sinal do telefone do Marcos Aparecido, o Bola, sumiu por ali, naquela região. Então, os restos mortais podem estar naquela região. Agora, tem o mito também que ela foi jogada para os cães, que os cães ficaram dias sem se alimentar e depois foi jogado os restos mortais para que eles comessem os restos mortais. Isso não foi comprovado, mas tem esse mito. Os investigadores que atuaram nesse caso, muito competentes, ao qual agradeço muito, e a sociedade também, fizeram um excelente trabalho. E tudo o que foi investigado foi levado aos autos e comprovado. E esses autos foram encaminhados para a Justiça, que julgou os autores, e não foram poucos os participantes, quase 10, e todos foram condenados em suas respectivas penas. Macarrão, 12 anos ou 13 anos de reclusão. Cumpriu sua pena. Ainda está, acho que está em liberdade condicional, ou um negócio assim. O Bruno, condenado a 22 anos, depois caiu para 22 anos. O Marcos Aparecido dos Santos, condenado também a 22 anos e 3 meses, e depois caiu para 22. Os demais foram condenados a 6 anos de reclusão, com direito à prisão condicional fora, sem ser recolhido ao cárcere. Então, o tempo que eles ficaram presos, também preventivamente até o julgamento, e tudo isso foi-se, transitou julgado a sentença. Agora, o que resta saber desse passaporte autêntico, verdadeiro, pertencente a Elisa Samúdio, com entrada em Portugal em 2007, não saída, possivelmente alguém reteve esse passaporte e depois, 15 anos depois, apresenta esse passaporte lá em Portugal, lá no consulado. Com quem estava? Por que agora? Qual a finalidade da apresentação desse passaporte? Isso tem que ser investigado. O restante, infelizmente, gostaria muito que a Elisa estivesse viva, mas não tem. Esse passaporte de 2007 e ela foi assassinada em 2010. Como ela entrou e como ela saiu em Portugal, não sabemos. Isso também tem que ser investigado. Sim, exatamente. É muito perfeita a explanação do Dr. Edson Moreira. O Dr. Edson Moreira foi o delegado que atuou no caso do desaparecimento da Elisa Samúdio, desde o primeiro momento, e foi quem recebeu o goleiro Bruno em Minas Gerais. Doutor Edson Moreira, nós temos aqui uma pergunta do Marcos, estudante de Direito. Ele é da região de Ribeirão Vermelho. Ele está dizendo o seguinte: quando o senhor recebeu o Bruno, houve alguns burburinhos que quando o senhor recebeu aqui o goleiro Bruno em Minas Gerais, o senhor teria falado proferiu alguns dizeres para o Bruno. O que foi realmente o que o senhor disse para o Bruno naquela ocasião, quando o senhor recebeu ele aqui em Minas Gerais? Bom, eu gostaria de esclarecer também que não fui só eu
o delegado responsável. Teve a doutora Alessandra Viu, que também trabalhou nesse caso. Teve a doutora Ana Maria, também trabalhou nesse caso. E o doutor Júlio Will, que também auxiliou a gente, né, nessas investigações. Quando o Bruno chegou aqui em Belo Horizonte, lá no Departamento de Investigações, eu disse a ele o seguinte, que agora ele estava em Minas Gerais e que a coisa aqui é séria e a investigação vai correr. Se for culpado, pagará. Se for inocente e não deve nada, vamos provar e vamos mandar isso para a justiça. Inclusive, eu falei agora você está em Minas Gerais, agora é conosco, agora é comigo. Sim. Doutor Edson Moreira, nós temos aqui mais uma pergunta para o senhor, antes de passar a palavra para o doutor Kildre, que vai analisar alguns aspectos jurídicos, né, inclusive com relação ao processo penal e alguns efeitos também, né, eventualmente, em favor dos réus, dos condenados. Chegou aqui também algumas perguntas, né, de cunho processual, e vamos direcioná-la ao doutor Kildre, e onde o senhor também, doutor Edson Moreira, poderá também aí intervir, né, nessas perguntas. Mas antes de passar para o doutor Kildre, doutor Edson, aproveitando aqui a presença do senhor, nós temos aqui uma pergunta também da Carolina, ela é estudante de psicologia da cidade de Lavras, aqui do sul de Minas Gerais. Ela está querendo saber o seguinte: quando o senhor, né, em todo o trabalho, junto com a sua equipe, como o senhor disse aqui, com toda a sua equipe, quando o senhor efetuou aí a prisão de Bruno, ele chegou a dizer para o senhor, categoricamente, aonde que estaria sepultado ou enterrado o corpo de Elisa Samúdio? Ele disse algo desse sentido para o senhor. Ela quer saber se ele chegou a passar algum detalhe que poderia levar aí com mais convicção a investigação policial. Eu gostaria muito que o Bruno soubesse aonde que a Elisa, os restos mortais da Elisa foram parar. Gostaria muito. Mas o Bruno não sabia aonde foi parar o corpo. Só o Marcos Aparecido dos Santos e, quem sabe, o José Mariano de Assis Filho, o Zezé. Os dois. Mas eu acho que o Bola, junto com o Zezé, ou com o auxílio do Zezé, sumiram com esse cadáver e, como disse, deve estar enterrado, plantado lá para o lado de Furilândia, ao município de Capim Branco, ali próximo a Matozinhos, aquela região toda lá. Então, o Bola levou para lá. Agora, como eu disse, tem o mito dos cães, que foram periciados e nada encontrado. Que o corpo dela foi dado para os cachorros, o cachorro comeu. Mas aí, isso não ficou comprovado. O importante é o seguinte, que as provas foram cabais, fundamentais, e todas as provas, todas as investigações gerou o devido processo legal, que teve o sumário, teve o júri e todos foram condenados. Isso é importante e cumpriu suas penas. Pena, eu acho uma pena muito branda. Gostaria que fosse modificada a lei de execução penal, que pelo menos esses réus cumprissem 70% a 80% da pena. Infelizmente não cumpriram. Já estão na rua. Inclusive tem o goleiro está até jogando aí no campeonato da Copa Itatiaia. Goleiro aí, na Vasco. E os restos mortais da vítima. Em algum lugar, a família não pode fazer o funeral. E agora, alguém
que estava em posse do passaporte dela não entregou para a família. Lá em Portugal, apresenta o passaporte no consulado de Portugal. Isso tem que ser investigado, sim. Eu acho que deve ser. Agora, com relação ao processo, mais nada. Não tem mais nada a fazer. Os réus já foram julgados e foram condenados. E ficou bem categoricamente provado que eles mataram a Elisa Samúdio. Muito bom. Doutor Kilder, uma boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui novamente. Grande advogado criminalista do Paraopeba e da região de Minas Gerais. Doutor Kilder Castro também é um grande processualista criminal e tem colaborado aqui sempre nesses temas de grande repercussão, aqui com a Rádio Sol Itaúna Web. O doutor Kilder, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. O senhor está com os microfones abertos para o senhor dar as suas boas-vindas. Eu já tenho aqui pergunta para o senhor. Boa tarde, Alexandre Marra. Boa tarde, doutor Edson Moreira. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Sol. É um prazer estar aqui com vocês novamente, sempre falando sobre processo criminal e todas as áreas que a gente pode repercutir e ajudar no entendimento. Sim. Doutor Kilder, nesse sentido, como disse para o doutor Edson, essa notícia, como o doutor Edson acabou de confirmar, que esse passaporte ele é verídico, é um passaporte realmente fidedigno, né, de Elisa Samúdio. Com relação a esse passaporte, o que muda, doutor Kilder, o que muda e quais são as perspectivas daqui para frente com relação aos réus, os condenados que tiveram aí as suas penas, cumprindo as suas penas, né, outros já, né, sendo beneficiados pela lei da execução penal, como que fica em eventual situação do surgimento realmente da pessoa de Elisa Samúdio? Como que fica essa condenação que esses réus já estão cumprindo? Veja bem, Alexandre, o passaporte deu entrada em 2007. O homicídio foi em 2010. Não se tem um carimbo de saída. Se talvez tivesse um carimbo de saída em 2011, uma coisa assim, ou depois da época, mesmo que fosse em 2010, mas depois da época que é considerada do assassinato, poderia se raciocinar em termos de uma revisão criminal. Mas como o passaporte ele foi carimbado da entrada em 2007, ele não interfere no homicídio de 2010. Inclusive, eu já vi falando que ela teria perdido esse passaporte e que teria pedido um passaporte auxiliar para poder deixar Portugal. Que o certo é que ela estava no Brasil em 2010. Então, eu acho que ele não se faz prova para uma revisão criminal. Certo. Nós temos aqui uma pergunta da Patrícia, doutor Edson Moreira e doutor Kilder. A Patrícia ela está aqui perguntando aos senhores como o corpo de Elisa Samúdio não apareceu e com essa situação agora do aparecimento do passaporte dela, a Polícia Federal, ela quer saber se a Polícia Federal vai intervir no aprofundamento de obter aqui maiores informações ou esclarecimento acerca desse passaporte e do corpo de Elisa Samúdio. Há interferência, ela quer saber se há interferência da Polícia Federal a partir de agora. Veja bem, Alexandre, o que teria que fazer é perguntar lá em Portugal qual foi e como que ela conseguiu sair de Portugal, sendo que o passaporte dela estava lá. Porque ela estava aqui no Brasil em 2010, isso ninguém tem dúvida. Então, como que ela conseguiu sair de lá? Se ela teve uma autorização de lá,
Quando ela chegou aqui, ela apresentou essa autorização para ela voltar sem o passaporte dela. Alguma forma ela deve ter conseguido para voltar ao Brasil, certo? Entendi. Mas que ela voltou em 2010, ela estava aqui, isso até a própria família confirma. Sim. Tem mais uma pergunta aqui para o doutor Kilder. Espera que eu vou responder a pergunta Isso. com relação. Primeiro, Isso. a Polícia Federal ela pode entrar nessa investigação para, se for o caso, para apurar por que esse passaporte estava em Portugal e por que a pessoa estava em poder desse passaporte, por que reteve esse passaporte por tanto tempo e quem entregou esse passaporte, como foi que ele encontrou esse passaporte, quais condições que ele encontrou, porque segundo eu vi pelo noticiário, ele encontrou esse passaporte dentro de um apartamento. Apartamento de quem? Dele? De quem? Isso sim. As circunstâncias em que esse passaporte apareceu pode até ser investigado. Com relação ao crime, nada tem que ser investigado. Nada tem que ser investigado. O doutor Kilder esclareceu muito bem um ponto importante. Como que ela saiu de Portugal? Se é que ela saiu de Portugal, ou se ela estava em outro país, né? Se ela perdeu o passaporte, se ela teve autorização para sair. E isso para estar registrado lá em Portugal. Isso cabe ao consulado ou à embaixada do Brasil em Portugal verificar. Simples para informação. Agora, investigação com relação ao que aconteceu em 2010, isso já está consagrado, consumado. Mesmo um passaporte não quer dizer que isso não é uma prova nova e que comprove alguma coisa que ela esteja viva, porque não está. Nenhuma mãe em sã consciência deixaria um filho de 13 meses à época, a galinha dos ovos de ouro, uma pensão até os 18 anos, no mínimo, e outros benefícios mais que a lei faculta, abandonaria o filho para prejudicar quem quer que seja. Tenho certeza absoluta disso. Agora, é como eu falei, está comprovado nos autos. Ela foi assassinada, cruel e barbaramente, sem nenhuma chance de defesa. Foi sequestrada no Rio de Janeiro, trazida a Minas Gerais, ficou em cárcere privado em Minas Gerais, lá em Esmeralda, no sítio de Esmeralda, e do sítio, no dia 10, foi levada para próximo aos arredores do Mineirão, e do Mineirão o Bola levou lá para Vespasiano e a executou fria e cruelmente, asfixiando um crime, um homicídio qualificado, insidioso e cruel. Asfixia, a queimadura. Isso são causas qualificadoras e muito cruel. Muito cruel. Muito bem. Doutor Kilder, tem aqui outra pergunta aqui que veio de São Paulo, diretamente aqui para o senhor, e só que eu vou deixar para o senhor responder ela no próximo bloco. Nós vamos entrar aqui para o primeiro bloco comercial e o senhor já volta respondendo aqui. O senhor até já antecipou, né, parte dessa resposta na sua fala anteriormente. Mas a Mônica está querendo saber, doutor Kilder, se em caso de rever, né, como o senhor disse, a revisão criminal da condenação, se cabe algum tipo de, eventualmente, se cabe algum tipo de indenização para esses réus que tiveram as suas condenações e estão cumprindo. Então, é a pergunta para o senhor, e também o doutor Edson Moreira pode também aí responder se a esses réus, né, os sentenciados, vai caber, caso avance, né, no esclarecimento desse aparecimento do passaporte da Elisa Samúdio,
caso isso fique comprovado, alguma mácula no processo, se cabe alguma indenização para esses que sofreram aí essas condenações. Então, nós vamos para o bloco comercial. Já deixo aí essa pergunta para o senhor da Mônica de São Paulo, para que os senhores possam, voltando aqui o bloco, os senhores possam responder aos ouvintes da Rádio Sol Itaúna Web, bem como a Mônica de São Paulo. Vamos lá, já, não saia daí, estamos aqui hoje, nessa terça-feira, hoje, 6 de janeiro de 2026, agora são 15 horas e 33 minutos, na Rádio Sol, com o delegado de Polícia Civil Edson Moreira, do Estado de Minas Gerais, e também Dr. Kildre Castro, advogado criminalista da região do Paraopeba, é isso aí, e processualista também, né, de grandes casos aí de Minas Gerais e do Brasil. Já, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Você está na Rádio Sol há 6 anos, líder absoluta no segmento Rádio Web TV Brasil e Mundo, com as informações de utilidade pública e as informações relevantes do Brasil e do mundo, é aqui na Rádio Sol. Alexandre Marra, Rádio Sol e você. Rádio Sol, a rádio que você gosta de ouvir. Hora certa na Rádio Sol. 15 horas e 34 minutos. Somos Benefícios e Proteção Patrimonial Mutualista, associação regulamentada, credenciada SUSEP e com CNPJ itaunense. Você sempre protegido contra roubo, furto, colisão, perda total e muito mais. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Avenida Jovem Soares, 145, Centro de Itaúna. Contato 379-9949-2526. Facebook e Instagram, @Somos Proteção. Somos Benefícios e Proteção Patrimonial Mutualista. Juntos somos mais fortes. Você ouve, de domingo a sexta-feira, o programa Night Songs, de 20 a 0 horas, com Hamilton Pereira. Músicas exclusivas para a sua noite. Into my life, hold me in your arms. You can't go on thinking. Night Songs, aqui pela sua Rádio Sol Itaúna, feita pra você. Atenção Itaúna! Comprando seu gás de cozinha Supergás Brás na Progás, você ganha desconto na hora. É fácil. Cadastre seu telefone, receba um código no WhatsApp e mostre pro entregador ou atendente. Chama agora 379-9931-6131. Progás e Proágua. Qualidade, agilidade e aquele descontão garantido para você. Para você que trabalha na região central ou vai fazer suas compras, quer deixar seu veículo em segurança? Itapark Estacionamento oferece a melhor experiência. Sempre de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, de 8 da manhã a 1h30 da tarde. Itapark 1, Praça Doutor Augusto Gonçalves, 434. Itapark 2, Silva Jardim, 34. Itapark 3, Silva Jardim, 170. Itapark Estacionamento. Toda a praticidade que você merece. Todos os sábados à noite, de 20 às 24, você entra no túnel do tempo musical e confere Golden Hits, os sons que embalaram as noites das décadas de 60 a 90. Golden Hits, aos sábados, 8 da noite, aqui na Web TV Rádio Sol. Feita para você. Contabilidade Silveira, Rua Antônio do Bar, 132, bairro Santo Antônio. Há vários anos no mercado em Itaúna e região, atendendo com contabilidade online em vários municípios de Minas Gerais. Precisou de contabilidade? Contabilidade Silveira, CRCMG 105002, Contador. WhatsApp 37999369395. Estamos apresentando programa Alexandre Marra. Alexandre Marra. Muito bem, voltamos agora com a nossa programação. Estamos aqui hoje numa tarde exclusiva com o delegado de Polícia Civil Edson Moreira, um dos delegados responsável pela a condução do caso do goleiro Bruno, do sumiço da Elisa Samúdio. Hoje estamos aqui falando também com o Dr. Kildre Castro, advogado criminalista, processualista na seara criminal, grande advogado, e estamos aqui comentando aspectos
relacionado ao passaporte de Elisa Samúdio, que foi encontrado em Lisboa, em Portugal, e tudo indica que isso dará aí uma grande reviravolta no caso ao qual levou aí os envolvidos, né? Não tem reviravolta nenhuma, não vai dar reviravolta nenhuma no passaporte. Não tem reviravolta, doutor Alexandre. Não tem como. Vamos deixar o doutor Kilder responder a pergunta que você fez anteriormente. Ok. Alexandre, Edson. Doutor Kilder. Se eles alguém chegasse da família dos que foram presos no meu escritório hoje e me falasse sobre esse passaporte, eu iria falar, olha, isso não dá revisão criminal. Isso não dá uma revisão criminal. Um passaporte carimbado em 2007, de entrada, e um assassinato em 2010, não é base para uma revisão criminal. O senhor está me ouvindo, doutor Edson? Eu estou ouvindo você, mas não estou ouvindo o doutor Kilder. Gostaria muito de ouvir a resposta do doutor Kilder, a colocação dele. Isso não daria base para uma revisão criminal. Um passaporte carimbado de entrada em 2007 e em 2010, que foi o assassinato, e que todos viram ela no Brasil antes do assassinato, então isso não daria base para uma revisão criminal. Perfeito. Nós vamos, hipoteticamente, colocar uma outra situação, que em 2011 fosse vista a filmagem dela descendo no aeroporto aqui do Brasil, e as filmagens fossem periciadas e informassem que seria a pessoa mesmo que foi que houve o homicídio dela, não dizendo só Elisa Samúdio, qualquer pessoa, e desce no aeroporto em 2011 e a perícia comprova que aquela pessoa é a pessoa que foi as pessoas julgadas por aquele caso. Aí sim, aí caberia uma revisão criminal com uma prova que a própria perícia diria, olha, essa é aquela pessoa que houve as condenações por causa dela. Aí sim, aí se daria uma revisão criminal, eu viraria para a família, olha, nós temos fortemente uma prova que pode dar uma revisão criminal. Sim. Doutor Kilder, eu vou perguntar sobre indenização, Alexandre. Eu vou pedir o senhor para multar o microfone do senhor e desmultar novamente para ver se o doutor Edson volta a ouvir o senhor. Olha se agora deu. O senhor consegue ouvi-lo, doutor Edson? Não. Não, realmente o doutor Edson perdeu a sua comunicação, doutor Kilder. Olha isso, agora deu. Também não. Ele não está te ouvindo. Mas eu vou sugerir para o senhor, doutor Kilder, fechar e entrar novamente, e aí nós vamos aqui adiantando aqui com o doutor Edson Moreira, para nós não perdermos aqui a nossa audiência, que está aqui com muitas perguntas dos ouvintes. Tem uma pergunta aqui para o doutor Edson. Doutor Edson, ele saiu aqui e já está voltando. Doutor Edson, com relação a essa questão que o doutor Kilder, né, foi falado aqui no intervalo, qual que é as considerações do senhor? O senhor disse que acredita que não vai ter reviravolta, né? O senhor já está... Não tem reviravolta pelo seguinte. Teria reviravolta, que eu gostaria muito que acontecesse, teria reviravolta, e eu gostaria muito que acontecesse, é que a Elisa aparecesse viva. Inclusive, doutor Edson, isso não vai acontecer. Isso, inclusive... Porque ela foi assassinada em 2010. Isso, inclusive, tem um ouvinte aqui... Que reviravolta vai ter? Uma pessoa com o passaporte da Elisa, que reteve esse passaporte desde 2007, ou no mínimo de 2010, em junho de 2010,
até hoje, 6 de janeiro, dia de Reis, de 2026, 15 anos. Se fosse em 10 de junho, faria 16 anos, mas faz 15 anos e praticamente quase 6 meses. Então, o passaporte, quem reteve esse passaporte vai ter que explicar por que ficou com esse passaporte. Por que não entregou para os familiares da Elisa? Principalmente para a mãe da Elisa. Isso sim. Mas, com relação ao assassinato, ao crime em si, não tem nada que vai fazer a investigação retornar. A não ser uma prova cabal muito forte que isso não vai acontecer, como eu falei, porque a moça foi assassinada e comprovadamente, e muito dos autores desse crime já estão mortos. Queimas de arquivo pode ter sido. O Jorge Rossi e o Sérgio. Autores fundamentais, testemunhas fundamentais na apuração desse caso. Participantes diretos desse crime. Então, não tem reviravolta. Pode ter apenas a investigação. O que o passaporte está fazendo lá em Portugal? Quem estava com ele? Por que apresentou agora e não apresentou antes? Agora, investigação com relação aos autos do assassinato da Elisa, não vai ter nenhum. E nem pode ter. Nem pode ter. Investigar por quê? Qual a causa? Não. Segue-se. Gostaria muito de já, de antemão, em primeira mão, no seu programa, falar que vou lutar na Câmara Federal para mudar essa lei de execução penal, que é um escárnio. Essa lei de execução penal, a 7.210, é um escárnio. Não tem nada que ficar alterando pena. É trabalhar na lei de execução penal, a 7.210, para que assassinos desse naipe, desse caso, desse crime, não cumpra uma pena pequena e depois sai livre e fica jogando bola por aí e fica aprontando por aí. Tá certo? E o caso da saidinha também, que aconteceu agora, no final do ano, muitos não voltaram. A lei que foi sancionada o ano passado, ela, a partir dela, não teria que se ter mais saidinha. A partir do momento que ela foi sancionada. Agora, abre-se precedentes e acontece o que aconteceu esse final de ano. Soltaram diversos presos que foram condenados anteriormente à sanção da lei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei entrou em vigor, acabou saidinha. Não tem, porque foi condenado anteriormente, tem direito à saidinha? Não tem. A lei não tem essa ela não está retroagindo. Ela está sendo cumprida daí em diante. Ela não retroage. Ela não retroagiu a 7.210 para beneficiar esses camaradas com saidinha. Acabou saidinha, acabou saidinha. A partir do sancionamento da lei, acabou saidinha. Não. Abre-se precedente. Alguns entendidos dizem que não pode aplicar a lei com relação aos que foram condenados anteriormente. Balela. Entrou em vigor, cumpra-se. Agora, não está retroagindo. A lei não está retroagindo para beneficiar. Só no entendimento de alguns. Isso é um escárnio. Então tem que mudar essa lei de 7.210 urgentemente. E parar aqui, nesse país, de se
passar a mão na cabeça de preso. Preso pode tudo. A vítima não pode nada. Então, é por aí que tem que começar. Ficar um país sério. Cometeu crime, paga. Paga. Não fica essa coluna de férias, conforme o meu dileto amigo, Dr. Francisco de Assis Santiago, falou que as cadeias do Brasil são verdadeiras colônias de férias. E eu assino embaixo, porque é verdade. O cara vai pra cadeia. Mulher, tem mulher lá à disposição. Pode até escolher. Visita íntima. Entorpecer-se à vontade. Telefone. Todas as benesses. Se a comida está ruim, vai lá e reclama e quebra a cadeia, causando dano. E quem paga é o povo. Ainda recebe o salário. Não pode. Temos que mudar essa colônia de férias que tem aqui no Brasil e fazer uma lei mais dura. Isso que tem que ser feito. Então já dividiu de mão. Não queria, mas vou lutar novamente para voltar à Câmara Federal e mudar essa legislação. Nossa, que é uma vergonha. Sim, senhor. Doutor Edson, tem mais uma pergunta aqui que veio da capital mineira para o senhor. Perdi o áudio. O senhor perdeu o áudio aí também? O meu voltou, Ângelo? Perdi o áudio. Estão me ouvindo, doutor Edson? Continua. Quem está ouvindo aqui agora sou eu. Você também não está ouvindo o Kilder, não, né? Só não está ouvindo nenhum dos dois. Eu estou ouvindo. Eu também estou ouvindo aqui bem o doutor Edson Moreira. Eu vou fechar e abrir de novo isso aqui. Isso. Enquanto isso, nós vamos para o comercial. E já voltamos. Doutor Kilder, já volto com o senhor. Vamos para o comercial enquanto o doutor Edson já volta. Rádio Som, a sua rádio. Hora certa na Rádio Sol. 15h50. O Cicobi Crediúna tem tudo para ser seu. Do cartão que facilita o seu dia a dia, aos investimentos que garantem o seu futuro. São diversas soluções financeiras com as melhores taxas, atendimento de verdade e o melhor, você ainda participa dos resultados. Entrei agora. Empresa, para o seu agronegócio, mais que uma escolha financeira. Beleza, e me ajuda a participação, porque Itaúna, Rua Silva Jardim, 822, Universitário. Já estava esperando uma hora aqui, ó. 49-2100. Jadapax é especialista na prestação de serviços funerários, assistência familiar com atendimento mais humano, eficiente e qualificado para os momentos mais difíceis. Conheça também a rede Jada Plus, com muitos parceiros locais, onde você tem descontos exclusivos. Jadapax, nosso plano é cuidar de você. Ligue para a nossa central de atendimento e fale a palavra-chave Jadapax Rádio Sol e ganhe um desconto imperdível. 379-9845-8498 jadapaxitaúna.com.br. Pastelaria do Lequinho, há 30 anos e com muito mais sabor. Pastéis grandes de alta qualidade para padarias, bares, lanchonetes, comércios. E pastéis pequenos para festas e eventos em geral. Pastéis de carne, queijo e o famoso Romeu e Julieta. Queijo com canela e açúcar. Nosso diferencial: qualidade, sabor, ambiente totalmente dentro das normas de higiene e o melhor preço. O verdadeiro sabor do pastel. Faça já sua encomenda 379-9995-4120. O Antônio Percope 28 Garcias, Itaúna.
Se você tiver entre 16 e 18 anos incompletos, a doação de sangue só poderá ser realizada mediante um consentimento dos pais ou responsáveis legais. Também não é indicada a doação caso você esteja gripado, resfriado, com febre ou com algum outro sintoma de virose. Basta esperar 7 dias após o desaparecimento total dos sintomas do seu corpo. Não é indicado doação no período gestacional, período pós-gravidez 90 dias para o parto normal e 180 dias para a cesariana, e também na ingestão de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas que antecedem a doação. Tatuagens ou piercings nos últimos 6 meses estão impedidos de doar, porém, piercing em cavidade oral ou genital impedem a doação. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciam web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. A Gox tem planos incríveis para você. E agora ainda mais veloz com o plano de 10 GB. São 10 GB de velocidade para você baixar e curtir seus jogos e filmes favoritos em ultra velocidade. Desculpa, estava navegando na velocidade 10 GB da Gox. São 10 GB de pura velocidade para você baixar e curtir seus jogos e filmes favoritos em ultra velocidade. Todos os planos com Wi-Fi 6 para você navegar com tranquilidade e sem travamentos, até em lugares remotos da sua casa. Tá esperando o quê? Não perca tempo com internet lenta. Ligue já 0800 200 3500. Vem pra Gox e destrave sua vida. Geraldo Radiadores. Consertos e reparos em carros, caminhões e carretas. Tudo o que você precisa para rodar tranquilo. Precisou é só ligar. 37 99951 5462 ou 99987 1145. Geraldo Radiadores. Avenida São João, 5478, Nova Vila Mozart, Itaúna. Fone 37 3242 7980 ou 99951 5462. Programa Alexandre Marra. Entrevistas, música, participação do ouvinte na Rádio Sol. Feita para você. Muito bem, voltamos aqui com a nossa programação. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026. Agora são 15 horas e 55 minutos. Entramos agora para o nosso último bloco e falando aqui com o delegado de Polícia Civil, Edson Moreira, do Estado de Minas Gerais, e também doutor Kildre Castro, advogado criminalista, processualista também, e grande advogado da região aí do Paraupeba, do Estado de Minas Gerais, e tem participado aqui conosco no programa da Rádio Sol, do programa Rádio Sol, Alexandre Marra, juntamente com o doutor Edson Moreira. Pois bem, doutor Edson Moreira, sem muita delongas, nós temos que aproveitar o tempo, porque o tempo urge, mas eu tenho aqui ainda uma pergunta para o senhor, doutor Edson Moreira, com relação ao aspecto, na época do crime da Elisa Samúdio, que é aqui também da Joana de Pará de Minas, do bairro Padre Libério, que manda aqui a pergunta para o senhor, se é verdade que Elisa Samúdio foi espancada ainda quando estava no Rio de Janeiro. Verdade. Levou coronhadas dentro da Land Rover, quando estava sendo sequestrada. Sim, e tem relatos também de testemunhas que dizem que ela foi torturada lá no sítio, também, antes de ser executada. Entendi. Doutor Edson Moreira e doutor Kildre, esse aspecto do passaporte da Elisa Samúdio ficou bem fixado aqui pelos doutores, com relação aí à possibilidade de futuras indenizações, revisões criminais, a cogitação de uma reviravolta, como bem diz o senhor, que é impossível ter uma reviravolta nesse caso, por toda a condução que se deu e também por ter tido já júri, toda essa etapa de execução. Mas eu ainda pergunto aos senhores, no caso em tela, que esse passaporte surgiu em Lisboa, o doutor Edson disse que a Polícia Civil, a polícia, não sabe se vai ser a cargo da Polícia Federal, a Polícia Civil, deverá de investigar
né, o porquê que esse passaporte apareceu agora, né? Esse rapaz, ele chega a responder por algum tipo de crime de conduta, talvez omissão, ele chega a responder por algum crime, será investigado. Qual que é o aspecto aí, qual que é a situação desse cidadão aí que trouxe isso agora à tona? Vamos lá. Primeiro que a gente tem que colocar que quem vai fazer essa investigação é a Polícia de Portugal. A Polícia Civil pode aqui pedir para ser uma cooperadora da Polícia de Portugal, mas como está dentro de outro estado, e a gente tem que respeitar a territorialidade, vai ser a Polícia de Portugal que vai fazer a investigação. Pode ser a Polícia Federal mandar questionamentos, pedindo até para que possa mandar policiais para lá para serem cooperadores. Mas como está dentro de outro estado, a polícia de lá que vai averiguar. O que ficou parecendo muito é que ele encontrou mesmo dentro do apartamento e logo que encontrou, apresentou para as autoridades o passaporte. Esse passaporte em si, ele não altera a situação do crime, porque foi um passaporte que claramente ele foi carimbado de entrada lá em 2007, o homicídio foi em 2010 e comprovadamente em 2010 ela estava dentro do nosso país. Então ele não altera a situação do crime. Entendido. Doutor Edson Moreira, qual que é a sua opinião sobre isso? Faço minhas palavras do Dr. Kildre, muito bem colocadas. Quem tem que investigar um acontecimento em outro país é a polícia local, né? A polícia no caso, a Polícia de Portugal. Pode haver cooperação da Polícia Federal. E, a pedido da Polícia Civil daqui para a Polícia Federal, fazer alguns questionamentos, alguns esclarecimentos. Com relação à indenização, quem tem que pagar a indenização são os autores do crime. Esses têm que pagar. Para a vítima, e não pagam. O cara não paga nem pensão para o filho. Está devendo pensão. Foi preso um tempo por isso, fizeram uma vaquinha, essa vaquinha passou, ainda ajudou o camarada, aí que deu a pensão alimentícia. Olha só. Então, quem tem que indenizar são os autores. Nada a indenizar a criminoso. Ainda não pagaram tudo. Então, incondicional. Hipoteticamente, também, né, doutor? Hipoteticamente, vamos supor que se comprovasse que realmente a pessoa está viva. O Estado fez todo o processo, não há indenização nessa situação. Porque o Estado fez todo o processo, houve o devido processo legal, a pessoa teve direito a advogado, o que não é um erro do Estado em termos de... Toda vez que se investiga, faz toda uma investigação e faz tudo, e é um julgamento, não é um erro a ser indenizado. O erro a ser indenizado é, por exemplo, ficou comprovado que o policial militar ou que algum policial invadiu uma residência para obter alguma prova. Ali, sim, há uma nulidade e aquela nulidade gera indenização. Se a pessoa ficou presa por causa daquela situação, ela terá direito a uma indenização. Concordo plenamente. Outra coisa, não tem reviravolta. O Benedito, no caso dos irmãos Naves, o Benedito estava vivo. E apareceu. No caso da Elisa Samúdio, não tem, ela foi assassinada. O corpo, o Bola deu um jeito no corpo, junto com o Zezé, possivelmente. Agora, jamais, isso ficou bem claro nos autos, no relatório, que isso não se coaduna e nem se compara, eu fiz uma comparação, com o caso dos irmãos Naves. Ela foi assassinada.
os irmãos Nasser, por um investigador da época que queria provar que aparecer, sei lá, o que foi que ele fez, o tenente lá, o tenente Francisco, que presidia, na época, o inquérito, forjou as provas do assassinato do Benedito, que devia meio mundo, pegou o dinheiro de todo mundo e sumiu. E principalmente uma coisa, houve a nulidade também por causa que eles torturaram os irmãos Naves. Não, ele foi condenado, o Tribunal de Justiça por isso que eles foram ratificou. indenizados. Olha só, o Tribunal de Justiça, eles foram absolvidos lá em Araguari. O Tribunal de Justiça que condenou. O Tribunal de Justiça de Minas que condenou ele. Aí é que está o grande problema. Ele foi absolvido, os dois júris que foi feito lá. Aí o tribunal condenou. Um dos maiores, o maior erro jurídico da história. Acho que até mundial, um lugar desse aí, não tenho certeza. Mas deve ser. Ali tinha uma nulidade absurda, que é a tortura. Exatamente. Torturou a aceitar. família toda deles. E tanto é que o Joaquim depois morreu fora. Bom, Alexandre, gostaria muito, agora, para finalizar, que o crime foi muito bem investigado, as provas circunstanciais, periciais, testemunhais são fartas, o que levou todos a serem condenados, e parabenizar a equipe, os outros cooperadores dessa investigação, os outros delegados e todos que foram assistentes de acusação, que atuaram no processo. Um deles, o doutor Marco Siqueira, parabenizá-lo também por isso. Teve uma boa atuação, foi o advogado Sérgio, cooperou muito na investigação também e defendeu muito bem o seu cliente, até que foi assassinado. Agradecer, doutor Kildre, mais uma vez pela sua participação, desejar aos senhores e dos familiares um feliz ano novo. Muito bom participar com o senhor. Muito obrigado pela sua participação e colaboração conosco. Muito bem fundamentado as suas colocações. Doutor Alexandre, feliz ano novo também para você e todos os familiares. E um feliz ano novo a todos os ouvintes. E muito obrigado por ter convidado e deixar a gente ter participado para esclarecer esse acontecimento de alguém apresentar o passaporte verdadeiro da Elisa, feito em 2007, no consulado brasileiro em Portugal. Doutor Kildre, suas considerações? Sim, a gente tem que sempre